Pessoal, estamos de volta aqui para poder completar essa primeira parte da variante Tarrashi com algumas partidas modelos, onde a gente vai estar sentindo aqui o feeling. Essas partidas nós não vamos ver elas por completo, mas vamos ver a parte da abertura, até onde o preto ele consegue, vamos dizer assim, igualar, né? E até para a gente poder também conhecer mais jogadores modelos aí da francesa, tá? A primeira delas, nós temos aqui o Lortan contra o Larros Sportif. Esse que está de pretas, né? É o nosso herói no caso. Nós conhecemos, é um jogador bem famoso, para quem não conhece, o Larros Sportif foi um jogador de torneio de candidatos, etc. Um jogador fortíssimo, tá? Aqui nós temos a variante Tarrashi da francesa com o lance C5, que até esse momento você já deve estar habituado, já deve ter entendido e talvez, quem sabe, né? Principalmente se você tiver um parceiro de estudos, você deve ter treinado com ele, chamado ele para poder praticar essa variante. As brancas jogam aqui o lance cavalo de GF3, que é o lance que a gente vai estudar nos próximos vídeos, porém ocorre a famosa transposição, porque o branco, ele no próximo lance ele captura, né? O que a gente vai estudar vai ser quando o branco ele não faz a captura em D5, né? Quando não ocorre essa transposição. Bispo B5, temos aqui a variante normal, a gente já viu isso daqui, né? Já estamos sabendo, né, para onde vai o cavalo, cavalo E7, para onde vai o bispo, bispo D6, bispo G5, roque e bispo H4. Essa manobra é uma manobra temática das brancas para poder trocar o bispo de casas pretas e poder assim tentar chegar em um final de peças pesadas. O branco ele está querendo aqui peça a peça e trocando, né, as peças menores. Então aqui bispo G4 para ativar também o nosso bispo. Bispo E2, a gente até viu algo bem semelhante. Torre E8, torre E1, dama para casa de B6. Esse lance é interessante, galera, porque você ganha planos no flanco de dama, com A5, A4, planos que podem colocar problemas para o jogador das brancas, tá bom? Então aqui, ó, foi jogado o cavalo de FD4, mais o lance que força alguma troca de peça, né? Bispo captura, você vê que o jogador das pretas, ele não recusa, né? Mas a ideia é que o lance dama B6, ele evita uma possível travada quando chegar o bispo G3, né? Você pode movimentar o bispo também. Torre captura, bispo para casa de E5, por exemplo, aqui, já tentando ativar o bispo de alguma forma, né? Ele colocando problemas até no ponto de B2 também, tá, pessoal? O ponto aqui crítico da posição e tá vindo com A5, A4. É jogado cavalo toma C6, cavalo toma C6, um lance bem interessante, né? É claro que a dama não pode tomar em D5, porque seguiria bispo toma H2 e a torre tá no A. Exatamente por isso que o Portiche joga essa ordem, né? O Larros Portiche. C3, e aí seguimos com aquele plano que eu disse para vocês, de tentar criar debilidades no flanco de dama do branco, com A5 e A4. E aí a gente já pode pensar em jogar A3, várias ideias aqui pra gente estar jogando, né? Depois de cavalo D2, o branco joga o preto joga o lance dama B5, que é um lance bem chato, galera. Ameaça bispo toma H2, ameaça dama captura e depois bispo toma H2, coloca alguns problemas táticos. Depois de bispo G3, ocorre a volta do bispo, que a gente não quer trocar. É muito importante a gente entender isso. Nós não queremos trocar todas as peças menores. E esse bispo, ele tá apoiando possíveis trocas, ele tá apoiando possíveis debilidades. Então a gente vai manter esse bispo com o lance bispo F6. Torre captura E8, torre captura E8, e aí dama F1, tentando forçar alguma troca de damas, dama C5, e aqui já dá pra ver que a gente tá tranquilo. Por que a gente tá tranquilo? Porque no próximo lance eu posso jogar D5 se eu quiser. E eu já me livro do peão isolado, em uma posição onde as minhas peças estão bem mais ativas do que as deles. Seguiu torre E1 aqui, torre D8, mais uma peça apoiando o avanço, A3, H6, antes de tudo criando um arzinho pro rei, para poder não ficar à mercê de nenhum tema tático. Dama D3, dama B6, tocando na casa de B2, uma posição que já é muito difícil para as brancas defender todas essas debilidades. Acaba que o preto tem um peão isolado, mas quem tem debilidade de verdade é o branco, né? Dama C2, dama B5, defendendo o peão de A4, que o branco ele acabou de atacar, né? Bispo para casa de C7, torre C8, colocando problemas agora, galera, porque o bispo sair, a torre ela tá na mesma coluna da dama. Seguir o bispo F4 e aí o tema tático, cavalo D4, dama D1, cavalo E6, tocando o bispo, dama para casa de G4. Aqui só temos que tomar cuidado com o lance, com o bispo tomar H6, que o
o branco ele pode estar ameaçando, ideia de torre toma E6, então antes de tudo as pretas jogam lance H4, tentando desviar a dama não pode capturar o peão porque ela está presa na defesa do bispo, então ele vai ter que jogar um lance como dama F5, e aqui o jogador das pretas ele pode jogar torre E8 tranquilamente e nos próximos lances pensar em capturar em B2, né? Seguir o cavalo F3, dama captura B2, já buscando as debilidades que o jogador das brancas ele criou. A dama não pode capturar nenhum dos peões por conta de estar preso na defesa do bispo. Bispo E5, bispo captura E5, cavalo captura E5, atacando o ponto de F7, mas aí cavalo D8 defendendo o ponto de F7. Thales, agora eu posso tomar em H5. Pois é, pessoal, não pode ainda tomar em H5, tá? As brancas jogam aqui H3, porque se tomar em H5, tem que tomar bastante cuidado com os temas de mate na última fileira, como por exemplo, dama C3, ataca o cavalo e tem vários temas de mate na última fileira, né? Ataca o cavalo e ataca a torre, né? Com muitos temas de mate. Então ele joga H3 primeiro também para poder dar o arzinho, G6, dama para casa de D7, torre captura E5, é o tema tático aí que rola na posição, porque depois de dama captura cavalo, que foi o que ele fez, né? Se torre captura, nós teríamos aqui vários problemas, né? Possivelmente, como dama para casa de C1, rei para cá, e aí dama F4 cheque, pegando a torre e entrando nesse final, que com certeza é vantajoso para as pretas. Segue algo parecido, né? Primeiro toma o cavalo com cheque, depois de subir, toma a torre. E aí, dama F4, troca e as pretas aqui, elas têm uma posição onde tem um peão a mais. Depois do lance dama A5, o preto joga H4 e o jogador das brancas, depois de dama C5, ele abandona após HXG3, que é uma posição com muitos problemas, né? Tem muitos problemas aqui o jogador das pretas, né? O jogador das brancas, né? Peão toma poderia seguir, por exemplo, algo como dama cheque, e vai cair mais material, pode forçar a troca de damas também, já com o final de peões, ele é favorável pro jogador das pretas. Então, partida modelo aí número 2 pra gente, entre o Lothar contra o Larros Portisch. Vamos para mais uma pra gente poder ver, pra gente poder concluir essa parte, que é entre o Hjartarson contra o Nigel Short. Então, o Nigel Short, aí, o grande GM Nigel Short, que já foi desafiante ao título de campeão mundial, jogando a defesa francesa. Mais um pra gente, né? Mais um jogador modelo. Temos aqui, novamente, a variante da Hash. Seguimos naquela mesma linha que a gente já viu bastante. Cavalo E7, cavalo B3, bispo D6, torre para casa de E1, roque curto, bispo G5, bispo G4, bispo E2, a mesma coisa que a gente viu, torre E8, e aí o branco aqui, ele joga um C3, tentando consolidar o centro ali, né? Tentando bloquear o peão e tal, mas nós vamos ver que o jogo das pretas ele é bem dinâmico. E nós vamos utilizar o mesmo padrão que a gente aprendeu na nossa última partida, né? A H6, bispo H4, dama B6 e tá vindo aí novamente em algum momento, né? Pode chegar o lance A5 e A4, assim como o Portisch ele fez na última partida. Seguiu o bispo toma E7, então aqui você vê que o jogador das brancas ele já meio que abre mão do par de bispos, já abre mão de uma vantagem, né? Bispo F1, torre para casa de D8. As pretas aqui elas têm um peão isolado? Tem, mas já tem como compensação para isso o par de bispos. Cavalo D4, bispo C8, oferecendo a troca das torres. As trocas das peças pesadas não é algo tão problemático, até porque para o branco ele tentar aproveitar esse final, ele precisa ter as peças pesadas no tabuleiro, tá? G6 segue, torre captura, bispo captura, tentando até maximizar o bispo pela diagonal, e você pode olhar que em qualquer momento aqui eu já estou jogando, por exemplo, em último caso, um cavalo toma D4 e o peão isolado ele vai sumir, né? Tanto que é jogado o cavalo F3 aqui, rei G7, protegendo. A posição das pretas ela é claramente superior. Tem vários planos possíveis que o preto pode fazer. Dama D2, bispo F5, olha a atividade do preto. G3, bispo E4, ameaçando tomar o cavalo, segue com bispo G2, e aqui bispo captura F3, bispo captura F3 e A5 coloca problemas para o jogador das brancas, já que ele não pode jogar A4 e o cavalo está caindo, tá vindo D4, abrindo a coluna em cima da dama, muitos problemas, né? Dama F4, seguiu e D4, abrindo tudo. Bispo captura C6, B toma C6, cavalo toma D4, dama toma B2 e vários problemas aqui na posição do branco. Seguiu cavalo toma C6, torre C8, cavalo voltando e aí dama toma C3, atacando a torre, atacando o cavalo
E um final onde a posição ainda pode até ser equilibrada, mas com certeza ela é mais fácil de jogar pelo lado das pretas, porque é uma posição de centro aberto e o bispo ele se dá muito melhor nesse tipo de posição. Segue torre 3, dama 1, rei H2 e torre C5, né? Colocando mais um ataque sobre o cavalo. Cavalo D3 segue na partida e torre H5, ameaçando ideias táticas, né? Como, por exemplo, checkmate com torre toma H3, rei captura H3, dama H1 cheque. Vamos supor que o branco ele faz um lance só passando para a gente poder ver. Torre captura H3, rei captura, dama H1 cheque, rei G4. Nós teríamos aqui um checkmate bem bonitinho, né? Com dama H5 mate. Então, cria algumas ameaças. É jogado G4, tentando proteger esse checkmate. A torre ela volta para B5, torre E8, torre D5. Você vê que o jogo é um jogo em que as pretas elas estão melhores, ou pelo menos um pouquinho melhor, mas é trabalhado ainda. A partida ela é longa, tem muito jogo pela frente. Né? Dama F3, dama captura em A2, cavalo F4, agora finalmente as pretas têm um peão a mais, torre E5, torre A8 e a vantagem é que ela vai ficar muito mais fácil, porque além de ter o peão a mais, o bispo ele é muito superior ao cavalo. Né? Então ó, ocorre aqui uma manobra, ele vai manobrando, dá um cheque, volta, ameaça o cavalo, volta aqui para tentar trocas das torres, troca as torres e agora ele vai tentar utilizar da força do bispo para poder ganhar a partida. E aqui, depois do lance cavalo A4, as pretas elas têm um tema tático, né, que é o bispo A4. E o branco ele não consegue defender o cavalo e defender o peão de F2. Então o jogador das brancas ele abandona nessa posição mais partidas para a gente sentir a força da francesa. Ele já tá afim de jogar a francesa? É só praticar, é isso aí, galera. Vamos lá então e daqui a pouco a gente volta com mais um vídeo. Tchau, tchau.